Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Seja bem-vindo a mais um estudo do Evangelho de João, versículo por versículo. Quando comecei no ministério, eu era extremamente tímido. Só a ideia de conversar com uma pessoa num ônibus, trem ou avião para falar de Jesus Cristo me aterrorizava. Até que aprendi o que estamos estudando nos capítulos 6 e 7 do Evangelho de João. Percebi que entre Deus e a pessoa que precisa ser salva existe uma corrente de 3 elos. O primeiro elo é o Espírito Santo. O segundo, as Escrituras. O terceiro é o servo de Deus, que será o agente do Espírito e das Escrituras até a pessoa incrédula. Quando percebi que os 2 primeiros elos, o Espírito Santo e as Escrituras, são os mais importantes, e que o menos importante é o terceiro, quer dizer, eu, aí entendi que posso confiar na liderança do Espírito Santo e no poder das Escrituras. Percebi que posso confiar no poder das Escrituras e nas suas palavras, que são espírito, vida e poder para criar vida nesta outra pessoa. Quando percebi tudo isto, deixei de ser tímido e passei a anunciar Jesus Cristo com mais confiança. O livro de Atos conta a história de Filipe, o evangelista que tinha um ministério muito frutífero em Samaria. Mas o Espírito Santo o levou ao deserto. Imaginem, geralmente um evangelista tão próspero no seu ministério vai para as grandes cidades e promove grandes cruzadas evangelísticas. Ele não se enfia no deserto no meio do nada. Só que Filipe percebeu que a razão do seu ministério em Samaria ser frutífero era porque o Espírito estava com ele. Por isso, quando o Espírito Santo o orientou a ir para o deserto, ele nem questionou e foi. Tudo isso está registrado no capítulo 8 de Atos. Ele foi e se deparou com uma caravana de carruagens atravessando o deserto. No meio de todas aquelas carruagens, o Espírito o levou a uma carruagem específica. Por isso sabemos que era uma caravana. Felipe então subiu naquela carruagem que levava uma autoridade política da Etiópia que tinha sido levada a Jerusalém por causa de uma sede espiritual, mas já estava voltando. Tudo o que encontrou em Jerusalém foi uma gente fria, alguns até congelados, de quem não conseguiu muita ajuda. A única coisa que tinha era um rolo das Escrituras que estava lendo. E no caminho de Jerusalém para a Etiópia, ele desenrolou aquele rolo, o livro de Isaías, e começou a ler. Quando estava no capítulo 53, Filipe lhe perguntou: "O senhor entende o que está lendo?" E o homem lhe perguntou: "Como posso entender se alguém não me explicar?" Então ele convidou Filipe para subir na carruagem e, enquanto iam pelo caminho, perguntou: "Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro?" E ali mesmo Filipe começou a falar sobre Jesus Cristo. Filipe estava cumprindo a grande comissão de Jesus de ir e fazer discípulos, de ensinar e batizar. Quando o homem expressou sua fé, Filipe deve ter lhe falado sobre o batismo, porque quando chegaram perto de um lugar onde tinha água, o etíope deu ordens para que parassem a carruagem, e eles desceram, e Filipe o batizou ali mesmo. Essa história é muito bonita porque vemos a corrente de 3 elos existente entre Deus e o homem que precisa de salvação. O primeiro elo, o Espírito Santo, estava em Filipe e o fez ir ao deserto. E é claro, também estava no etíope, porque despertou nele a sede que o levou para Jerusalém. Ao mesmo tempo, o etíope teve acesso às Escrituras, que foi o pivô daquela conversa. Quando o homem convidou Filipe para subir na carruagem, a corrente de 3 elos entre Deus e aquele homem perdido estava formada. O Espírito Santo estava presente nos 2 homens. As Escrituras estavam lá e Filipe também. Aprendemos com esta história que devemos compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo com qualquer pessoa que o Espírito Santo colocar em nosso caminho. É o Espírito que nos prepara e nos leva até a pessoa.
É preciso que haja evidências de que o Espírito está trabalhando na pessoa também. Devemos aprender a reconhecer os sinais de sede e fome espiritual e saber distinguir se é o Espírito que está nos levando, como Jesus mencionou. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Isto serve de confirmação para mim porque gosto de compartilhar o Evangelho com pessoas que foram atraídas pelo Pai, que têm os sinais de fome e de sensibilidade espiritual. Creio de todo o meu coração que se o Espírito estiver em mim levando-me a compartilhar a fé com estas pessoas, e se Ele estiver nelas atraindo-as para Jesus, e se a palavra estiver presente, confiarei no poder da palavra e na unção do Espírito Santo. Então não será mais uma questão de confronto de ideias, nem de saber quem é mais inteligente ou tem melhores argumentos. Falar de Jesus não tem nada a ver com capacidade de convencimento. Você não imagina a alegria que sinto quando percebo que a pessoa foi atraída a Cristo pelo Pai, que o Espírito está nela e em mim, que a palavra está aberta e que tenho o privilégio de ser o agente humano para que o milagre de conversão de uma alma aconteça. É isto que vemos no capítulo 6, e é por isso que no capítulo 7 de João, uma vez que este era o tipo de trabalho qual Jesus estava envolvido, ele não poderia simplesmente fazer o que os seus irmãos de sangue estavam sugerindo. Jesus não poderia deixar que seus irmãos comandassem sua agenda. Ele não poderia fazer a vontade deles porque estava fazendo a vontade do seu Pai. Quando nos comprometemos a fazer a obra e a vontade do Pai, não podemos fazer a vontade nem a obra de ninguém mais. Existe um livrinho usado pelas igrejas do mundo inteiro na pregação do Evangelho chamado As 4 Leis Espirituais. A primeira lei é: Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a tua vida. Muitos de nós já estão familiarizados com as 4 leis espirituais. Uma vez eu vi uma charge muito interessante, um pastor com sua agenda aberta no colo, sentado no sofá com sua mulher e os filhos ao redor dele. Ele estava tentando encaixar a família na sua agenda cheia de compromissos. Embaixo da figura lia-se: Deus te ama e todo mundo tem um plano maravilhoso para a sua vida. Se você realmente é com o Pai e sabe o que Ele quer que você faça, mesmo que as pessoas tenham um plano diferente para a sua vida, você não pode permitir que isto altere a agenda que Deus tem para você. Você tem de fazer a vontade do Pai. O interessante disto é que quando você se dispõe a fazer a vontade do Pai e a sua obra em união com Ele, Deus o leva até aquelas pessoas nas quais Ele quer que você faça a obra dele. Ele atrai estas pessoas até você para que você seja um agente humano a serviço dele. E quando isso acontecer, você pode ter confiança que o resultado será maravilhoso. O oposto também é verdadeiro. Se você não estiver em união com ele, você não tem chance de ser bem-sucedido nem frutífero. Você pode até chegar no ponto de fazer alguém chegar e professar a fé, mas se Deus não fizer uma obra no coração da pessoa, esta decisão não vai durar muito tempo, vai acabar se esvanecendo. Este ensino do início do capítulo 7 de João é maravilhoso. Existem outros ensinos maravilhosos no capítulo 7 de João, mas, antes de continuarmos, deixe-me fazer 3 perguntas. Quem é Jesus nesse trecho do Evangelho de João? Muito bem, no final do capítulo 6 e no início do capítulo 7, nesse diálogo de Jesus com os líderes religiosos e outras pessoas, que vai do capítulo 5 até o 8º, Jesus faz um conjunto de declarações sobre quem ele é. Isso é muito importante. Você deve estar lembrado de alguns detalhes, não? Jesus é o pão da vida. Ele não é apenas aquele que veio em carne, cuja vida e cujo sangue podem nos trazer salvação. Ele também é aquele que pode se mover pela sua palavra em uníssono com Deus, respondendo àqueles que o Pai atraiu a ele e lhe entregou. E o que é fé? Fé é perceber que o Cristo que era, o Cristo que estamos estudando no Evangelho de João, é o mesmo Cristo que hoje é e que vive em nós. Quando atentamos para a vida de Jesus Cristo na Terra, os 33 anos que ele viveu encarnado, temos uma ideia do que ele quer fazer em nós e o que ele quer fazer através de nós, ainda hoje mesmo.
Jesus Cristo quer estar em nós, Ele quer se mover pelo mundo através de nós, Ele quer estar em união com o Pai, Ele quer estar em união conosco através do Pai, do Espírito Santo, pedindo ao Pai que traga para o nosso caminho aqueles que foram atraídos a Ele, aqueles em quem Ele está fazendo uma grande obra. Jesus também é aquele que tem uma programação, uma agenda determinada pelo Pai. Sabe, creio que para nós fé é crer que cada hora de todos os nossos dias é uma hora programada pelo Senhor Jesus. É crer que em cada hora desse nosso dia Ele vai fazer alguma coisa especial. E o que é vida? Bem, mais uma vez, vida é saber que estamos envolvidos no trabalho mais importante do mundo. Somos colaboradores de Deus usando as palavras do apóstolo Paulo. E em cada dia das nossas vidas estamos envolvidos nesse trabalho de tanto valor e importância. A obra de Deus nos homens e através dos homens, os agentes de Deus, essa é a obra, esse é o trabalho de tanto valor, de tanta importância. Sabe, quero sublinhar aqui algo muito importante. A primeira lei incrível em tudo isso é: Deus te ama, Ele tem um plano maravilhoso para a tua vida. Essa é a lei básica. O amor de Deus está presente. O amor de Deus é que faz tudo isso que estamos falando. Então saiba, Deus te ama e Ele tem um plano maravilhoso para a tua vida. Ele atrai pessoas até você, pessoas para você ajudar. Quem sabe o Senhor já tem atraído algumas pessoas até você para que você possa falar para aquelas pessoas sobre Jesus Cristo, mas você não tem feito isso ainda. Eu gostaria que você pensasse nisso. Pense um pouco nas pessoas que estão à sua volta, no seu trabalho. Pense nas pessoas que estão à sua volta quando você está reunido em família. Será que Deus já não falou com você de alguma forma para você ajudar alguém? Será que você não duvidou em algum momento? Felipe não duvidou. O Espírito Santo o levou para falar ao etíope e ele falou. Ele cumpriu a missão. Felipe só voltou depois que o etíope tinha encontrado o verdadeiro caminho, tinha sido batizado, tinha nascido de novo. Não esqueça, Deus tem um projeto para com você. Deus te ama de verdade. Ficamos por aqui hoje e até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.